boa noite a todos. Obrigado por suas presenças. E quando comecei, há alguns anos, na doutrina espírita, encontrei seu Nelson, considero grande amigo, tantos outros, seu Lingo também, já conheço há algum tempo, e vários outros que aqui se encontram, que já eram professores, por assim dizer. Aprendi muito, seu Nelson me auxiliou muito no início da caminhada, então até fico constrangido de fazer colocações quando tem alguém que sabe tão mais, mas prometo me esforçar de acordo com as minhas possibilidades, de fazer as colocações da melhor maneira possível. Então o assunto para esta noite, o céu e o inferno, uma das obras de Allan Kardec, que nos chama a reflexão, o entendimento de que céu e inferno são estados de consciência e não locais geográficos, como tantas vezes a teologia bíblica nos leva a compreender. Então, antes de iniciar no assunto, eu gostaria de comentar um pouco sobre uma das passagens do Cristo que fala da mulher adúltera. O povo, os anciões, que eram considerados os sábios, os fariseus, levaram até Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério. E a lei mosaica punia a mulher flagrada em adultério com a morte pelo apedrejamento. Mas para tentar Jesus, eles levaram esta mulher até Jesus pedindo a ele o que ele determinava sobre isso. Se ele fosse a favor do apedrejamento, ele iria contra aquilo que ele estava pregando, um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus que não quer a morte do pecador, mas que dá todas as oportunidades para que ele viva e se arrependa. Se ele, por outro lado, apoiasse a lei do apedrejamento, ele iria contra esta lei. Se ele se negasse, ele iria contra a lei de Moisés, a lei mosaica que determinava o apedrejamento. Então deixaram Jesus numa situação bastante difícil. Então ele pensou um pouco, segundo consta, abaixou a cabeça e começou a escrever na areia. Segundo relatos de alguns espíritos, através de psicografias, colocam que Jesus escreveu ali que aonde estava, ele perguntou, por assim dizer, a mulher está aqui, deve ser condenada, segundo a lei mosaica, mas aonde está o homem adúltero, que foi pego com ela em adultério? O que o marido dessa mulher, como o marido dessa mulher a tratava para que ela chegasse a esse ponto? Então Jesus levanta a cabeça e diz, quando eles insistem, para que ele tomasse uma decisão, que atire a primeira pedra aquele dentre vós que não tiver nenhum pecado. Como os anciões eram considerados os mais sábios, eles foram deixando as pedras cair e saindo um a um, seguido pelos fariseus. Permaneceu Jesus com uma mulher. Então Jesus perguntou à mulher, mulher, quem a condenou? Ninguém, Senhor, ela disse. Então eu também não a condeno. Vai e não peques mais. Vejamos o perdão de Jesus. Jesus perdoava, por assim dizer, como coloca a Bíblia, mas o que ele dizia? Vai e não peques mais. Dando a entender que todas as nossas mazelas, todos os nossos erros, os nossos sofrimentos, são consequências dos nossos pecados. Então coloca uma história, bem verdade, que um padre fez uma simulação desta história da mulher adulta. E uma mulher assumiu o lugar da mulher adulta, como atriz, no caso, pessoas mais idosas que estavam na igreja, dos anciões, e outras pessoas bem vestidas, para serem então os fariseus. E o padre, empolgado naquela prática, naquela cerimônia, disse, quando chegou o momento, a mulher ali, os anciões, as pessoas todas com pedra na mão, que atire a primeira pedra aquele dentre vós que nunca errou. E nisso tinha entrado um bêbado no final da igreja lá, sentado lá, meio cambalhando lá, passou a mão no tijolo que segurava a porta da igreja para o vento não bater e deu uma tijolada na mulher. E o padre falou, loucura, né? Mas meu irmão,
O senhor, por acaso, nunca errou? Não assim tão de perto, seu pai. Eu nunca errei assim tão de perto. Então temos que ter cuidado para também não tomarmos o exemplo desse bêbado e procurar fazer justiça, procurar ser o braço de Deus, nós mesmos fazendo justiça. Então, por isso, sabemos da necessidade que Jesus mostrou através dessa parábola, a necessidade de perdoar. O perdão é uma libertação. Quando nós assumimos aquele compromisso em nós de nos esforçarmos por perdoar, indiferente se a outra pessoa que nos odeia irá nos perdoar ou não, mas uma vez nós nos perdoando, nós nos libertamos. Sabemos que a falta do perdão, o ódio, o desejo de vingança, ele nos aprisiona, ele cria uma cela em volta de nós. E nós temos em nossas mãos a chave, que é o perdão. Então, por isso, a grande necessidade de cada um de nós se esforçar por perdoar verdadeiramente, perdoar de coração, para que assim possamos nos libertar dessas energias ruins. Tantos exemplos sobre isso que Jesus nos trouxe. Então, o céu e o inferno, nesta obra de Allan Kardec, vem explicar muitas questões, principalmente do Antigo Testamento, que a teologia do Antigo Testamento, ela apresenta a Deus como um juiz implacável, um juiz tantas vezes perverso, que tomava decisões arbitrárias de um determinado local, que faz a gente entender que Deus está num determinado local geográfico, e de onde tantas vezes tomava lados, até mesmo nas guerras. Deus combatia num determinado exército. Mas veio Jesus e nos apresenta um Deus de amor, um Deus que não pune, um Deus que dá todas as oportunidades, até mesmo através da reencarnação, para que cada um conquiste o seu aperfeiçoamento, mudando aquela concepção. Como seria possível um Deus tomar partido numa guerra, sendo todos seus filhos? Podemos até entender que de repente um determinado exército estivesse mais com a justiça, tivesse um motivo a mais para vencer aquela guerra, mas se somos todos filhos de Deus, todos irmãos, seria incompatível com a justiça de Deus, mais ou menos seria como o Brasil e a Argentina no final de uma Copa, nós caímos em prece de joelho aí pedindo para que Deus ajudasse o Brasil a ganhar. Então Deus seria brasileiro, não seria... Os argentinos não seriam seus filhos, não seriam nossos irmãos. Jamais isto, uma prece dessa, um pedido desse, teria alguma ressonância. Jamais encontraria, nem em Deus e nenhum espírito bom. Porque todos são filhos de Deus. Então, através de Jesus, que prometeu que num determinado momento enviaria o Espírito Verdade, que explicaria e restabeleceria todas as coisas, como ele mesmo disse que não poderíamos falar tudo. Ainda hoje não temos capacidade para compreendemos uma mínima, pelo menos eu no caso, uma mínima parcela do que Allan Kardec buscou junto aos Espíritos. Isso vai ficando para o futuro, conforme nós iremos nos desenvolvendo, mas as palavras de Jesus, como ele mesmo disse, o céu e a terra passariam, mas nenhuma das palavras que ele colocou, que ele era médium de Deus, passaria. Então continua sempre sendo a verdade. E se nós estamos chegando um pouquinho mais perto de compreender, daqui mais alguns milênios, compreenderemos bem mais. Então Allan Kardec, através de suas pesquisas, através de buscar junto ao próprio Espírito Verdade, uma pleia de Espíritos de Luz, nos apresenta um céu como sendo um estado de consciência que tem que ser conquistado, primeiro, através do combate das nossas próprias imperfeições e depois o nosso desenvolvimento moral. Estabelece que nós temos duas asas, uma do conhecimento, do intelecto e outra do moral. Então, para que tenhamos um equilíbrio, é sempre interessante caminhar junto. É bem verdade que aquele que está mais desenvolvido moralmente terá mais facilidade, que é a parte mais difícil.
Intelectualmente, em uma só existência, ocupando apenas um corpo, dá para se desenvolver bastante através dos estudos. Mas moralmente é difícil. A gente tem muita dificuldade ainda. Se temos dificuldade de perdoar, porque nos achamos donos da verdade, nos achamos melhores do que outros, e se as outras pessoas convivem conosco, estamos mais ou menos no mesmo nível. Um pouquinho melhor em uma coisa, outro pouquinho melhor em outra. Mas todos temos necessidade de nos aperfeiçoar. Senão não estaríamos aqui na Terra, que é um planeta de provas, de expiações. É bem verdade, de acordo com colocações desde o Antigo Testamento, pelos profetas, também no Apocalipse, foram reveladas essas transições planetárias. E hoje nós estamos chegando numa dessas transições do terceiro milênio, que mais ou menos entre 2019 e 2060, segundo colocações da espiritualidade maior, deve haver uma grande seleção entre a terra. A colheita, conforme disse Jesus, que seria separado o joio do trigo. Então somente permanecerão aqui na terra aqueles espíritos, aqueles entre nós, estejamos hoje encarnados, ocupando um corpo, ou aqueles que se encontram no mundo espiritual, aqueles que tiverem feito essa transformação moral necessária para se nivelar a este mundo regenerado, a este mundo melhor, quando surgir este mundo novo, que não é o mundo que irá mudar, mas sim as pessoas. Então sabemos que se hoje há 7 bilhões mais ou menos de espíritos encarnados, 30 bilhões mais ou menos revela a espiritualidade desencarnados, se acotovelando conosco, apenas em outra dimensão, apenas 1/3 permanecerá. Os demais serão arrastados, como disse Jesus, para as trevas, ou para os mundos primitivos, como Allan Kardec estudou, buscou junto à espiritualidade maior. Então, que nós possamos nos esforçar por conquistar merecimentos para permanecer na Terra, neste mundo melhor, neste mundo regenerado. Porque certamente, se não adquirirmos esse merecimento, que hoje podemos considerar um currículo, tem que ter necessidade de um bom currículo para encarnar aqui na Terra, as famílias tendo cada vez menos filhos, para que nós possamos fazer parte deste 1/3, temos que nos esforçar muito. E o espírito que não adquirir este mérito e que permanecer, não terá vontade. Ele será arrastado magneticamente para essas regiões inferiores. Como ocorreu no planeta Capela, quem leu Os Exilados de Capela, não tinha querer. Indiferente, não, eu não quero ir, eu quero ficar. Não. É arrastado magneticamente e lá nessas regiões irá resgatar através de existências miseráveis, muitas vezes, através de grande sofrimento. Sabemos que não existe nenhuma punição eterna. Se Allan Kardec nos revela que o céu é um estado de consciência a ser conquistado para chegar na plenitude espiritual, ele também nos revela que o inferno jamais é eterno. Que nós podemos e certamente já estagiamos muitas vezes nas regiões umbralinas, regiões de sofrimento, regiões de resgate, de dor, mas necessária. Nos esclarece até que essas regiões não foram criadas por Deus. Deus não pune. Essas regiões foram criadas pelas mentes doentias, desequilibradas. Tantas vezes as nossas próprias mentes auxiliaram nessas criações. Sempre que temos pensamentos ruins, pensamentos voltados para o mal, ódio, vingança, orgulho, vicissitude, sensualismo, tantos outros vícios, que é inevitável, como coloca o Dr. Bezerra de Menezes, para nós ainda, espíritos inferiores, que tenhamos vícios. Nós vivemos num mundo imperfeito, é inevitável que nós tenhamos vícios. E temos que admitir que somos realmente espíritos falhos, inferiores. Mas passar a fazer um estudo sobre nós mesmos, tendo um autoconhecimento sobre nós mesmos, tentar assinalar quais são os nossos vícios, as nossas maiores tendências ainda para as vicissitudes e partir em combate às nossas imperfeições. Então o importante não é não ter vício, mas é quem está no comando. É eu, a minha consciência, o meu espírito, ou é o meu vício que está me iluminando? Quem gosta de um cigarinho, quem gosta de um traguinho, talvez um copinho não vai fazer mal, não sei, nós não incentivamos esse lado, mas acredito que não.
Um cigarro, não sei, eu não fumei, se vai fazer mal ou não, não sei. Mas, à medida que virá fumar maços e maços, certamente irá fazer mal. Então é o policiamento, é um combate que temos que fazer. Não vamos conseguir vencer todos os vícios de uma hora para outra. Quem não tem do cigarro, da bebida, mas talvez tenha de falar mal dos outros, da fofoca, da inveja. Então é um combate muito grande que cada um de nós tem que fazer sobre si mesmo, vencendo sempre o mal interior. Porque muitas vezes nós até nos achamos grandes missionários, fazendo grandes combates exteriores, vencendo o mal exterior. Uma que não temos força para isso. Pelo menos eu não, para combater com espíritos do mal, que muitas vezes não têm nenhuma moral, mas psiquicamente são muito mais desenvolvidos do que eu. Então não teria nenhuma condição. A gente vê muitas vezes, nada contra, até apoio muito na questão dos evangélicos, os pastores fazem grande trabalho, às vezes até mais que o espiritismo, que muitas vezes para uma pessoa viciada, a se chegar apresentando a ciência, a filosofia que a doutrina espírita nos traz, muito fácil a pessoa irá nos taxar de mais louco, mais chapado do que ele, né? Mas com um Deus vingativo que eles apresentam, a gente sabe que eles tiram muitas pessoas da bebida, dos vícios, de tantas questões que prendem ainda no mal. Mas sabemos também que aqueles exorcismos, aquela de expulsar o demônio, de repreender o demônio, esses espíritos endurecidos, esses chamados demônios, irão dar risada disso aí. Certamente eles não se sentirão nem um pouco intimidados, nem um pouco repreendidos, e continuarão obsediando aquela pessoa que está passando por aquele processo, até que essa pessoa faça em si a transformação moral. Porque voltando na passagem do Cristo, quando Cristo expulsava, como coloca a Bíblia, os demônios, mal traduzidos, os espíritos do mal, o que ele dizia? Vá e não peques mais. Quer dizer, à medida que nós voltarmos a pecar, o espírito que nos atormenta voltará, porque nós estamos em sintonia com ele. Tudo é uma questão de vibração, uma questão de sintonia, para que nós possamos elevar a nossa mente, como coloca uma das leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, não lembro agora qual, quando nós queremos pedir o auxílio de um espírito elevado. Vamos dizer Santo Agostinho, um espírito bem mais elevado. Então eu faço uma prece implorando o auxílio de Santo Agostinho. Para que o meu pensamento, a minha mente, através de raios de luz, possa chegar, varar as regiões sombrias acima de nós e chegar nas esferas aonde habita Santo Agostinho, é necessário, segundo coloca o Evangelho, que eu eleve o meu pensamento até Santo Agostinho. Então vejamos que não é fácil, por isso que o Espiritismo nos coloca que muitas vezes bastam alguns segundos de pensamentos elevados, nós elevarmos as nossas vibrações para que um bom espírito possa nos auxiliar. Colocamos tantas vezes que cada um de nós tem os seus espíritos protetores, espíritos familiares, tem o seu anjo de guarda, guia espiritual, muitos que trabalham, desenvolvem esse lado. Mas esses espíritos, quando são trabalhadores já do bem, que já assumiram um comprometimento, e não somente um envolvimento, como a gente muitas vezes, eles vibram em dimensões mais altas. Então, para que nós possamos realmente ouvi-los, as suas sugestões, ter a sua proteção ou o seu auxílio às 24 horas do dia, temos que fazer um grande esforço para elevar a nossa mente, a nossa vibração. Então não é um combate exterior, e sim uma transformação interior. E Allan Kardec nos apresenta também, através do livro O Céu e o Inferno, que o mal, ele é temporário. Ele chega a ser até ilusório. Como ele não foi criado por Deus, ele será sempre temporário. Nenhum espírito do mal, nem o maior demônio, o maior comandante das trevas, esse comando é imaginário. Este demônio é um irmão nosso. Ele foi criado por Deus, ele partiu do mesmo princípio que nós. E terá o mesmo, não fim, porque não teremos mais fim, uma vez criado o espírito não terá mais fim, mas o mesmo destino do aperfeiçoamento. Cada um será chamado a duras corrigendas de todo o mal que tenha feito, através muitas vezes dessas existências miseráveis, em corpos com deformidade. Muitas vezes nesse processo que estamos passando hoje,
Muitos desses espíritos não terão mais a oportunidade, a princípio, de reencarnar aqui na Terra, irão para os mundos inferiores, onde haverá choro e ranger de dente, como colocava Jesus, mas Deus jamais negará o auxílio. A exemplo da parábola do filho pródigo, o pai está sempre de braços abertos à nossa espera. E o próprio Jesus disse: das ovelhas que meu pai me confiou, que somos todos nós, os 37 bilhões mais ou menos que habitam o nosso mundo, nenhuma se perderá. Ele não disse não, determinados espíritos vão continuar nas trevas, não. Nenhuma se perderá. Então, mais dia menos dia, cada um de nós, a exemplo do filho pródigo, terá de cair em si e partir incorrigendo. Estamos, é bem verdade, dando o primeiro passo, que o entendimento tem nos auxiliado muito, o entendimento da Santa Doutrina dos Espíritos, através das grandes revelações da codificação, dos 5 livros, de tantos outros, centenas, milhares de livros da literatura espírita, nos trazem um grande auxílio, nos trazem um grande entendimento de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, as consequências das nossas atitudes por retorno ao mundo espiritual, que é a verdadeira pátria, de onde nós viemos, para onde nós retornaremos. Mas esses conhecimentos jamais nos darão méritos, jamais mudarão o nosso estado de consciência para conquistar moradas mais bem-aventuradas do outro lado da vida. Que em vias gerais, segundo nos relatam, podemos dizer, considerando mais ou menos que estamos no mesmo nível, como coloquei, um em alguma coisa um pouquinho melhor, o outro em outra, então estamos mais ou menos no mesmo nível. Então, em vias gerais, todos nós que aqui estamos, já passamos por as regiões umbralinas. O que acontece com o espírito? Quem assistiu o filme Nosso Lar, que a maioria já assistiram, percebe muito claramente o que aconteceu com o André Luiz. Então ele estagiou durante mais ou menos 8 anos nessas regiões inferiores de consciência. Relata que comia raízes, bebia aquela água naqueles lamaçais dos umbrais. E os espíritos superiores revelam, ele mesmo, depois através de Chico Xavier, quando ele conseguiu mudar o seu estado de consciência no mundo espiritual, se tornou um grande trabalhador, hoje um grande médico espiritual, que estas raízes eram remédios, eram necessários para aqueles corpos espirituais completamente danificados, mas é temporário. Então, se nós estivermos nessas regiões por algum tempo, a exemplo de André Luiz, a misericórdia de Deus permitiu que um ente querido, alguém que se encontrasse melhor no mundo espiritual, um espírito que de alguma maneira todos nós temos quem se importa por nós. Não há ninguém tão miserável na terra que não tenha seus protetores. Como coloca o benfeitor Emmanuel em uma de suas colocações, que se alguém estender a mão a um mendigo, alguém materialmente desprovido, que não tenha nada, que dê um copo de água, dê um pedaço de pão, de alguma maneira auxilie, uma palavra amiga, de consolo, de esperança, os benfeitores daquele mendigo, desprovido aqui do mundo material, irão comentar entre si: marcamos esse sujeito. Um dia, se ele vier a precisar, que conte conosco. Porque, como disse Jesus, aquele que quiser me encontrar, terá de encontrar através dos mais desprovidos da matéria. Então necessitamos de um grande esforço. E se nós, pela misericórdia de Deus, fomos tirados destas regiões, como aconteceu com André Luiz, e levados para um hospital, para um educandário, para um local naquelas colônias bonitas, onde há flores, onde há pássaros, árvores. Então para nós é o céu. Uma vez saindo daquelas regiões sombrias e ir para aquelas regiões como mostra a colônia Nosso Lar, tantas outras colônias que tem relatos, seria o céu. Mas aí nós, um tempo lá, recebendo tratamento com o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, muitas vezes muito danificado, passamos a cair em si e a reconhecer que temos necessidade de voltar a ocupar um corpo aqui na Terra.
É o único meio de corrigir. Até é uma escola, é um hospital, para que nós possamos curar as nossas deformidades, seja expurgando tantas vezes a doença através do corpo físico, que é uma maneira de lavar a alma, ou partindo de alguma maneira em corrigendo, procurando nos tornarmos pessoas melhores. Então nós assumimos um compromisso nesse planejamento reencarnatório. Nós sabíamos lá das nossas deficiências, mas a lei do esquecimento faz com que nós nos esquecemos de tudo aquele nosso endividamento, de tudo aquilo de mal que nós já tínhamos feito, e daquele compromisso assumido, e faz com que tantas vezes aqui nós nos revoltamos com pequenas coisas, como coloca tantas histórias de pessoas que lá reconheciam que tinha que vir deficiente, mas a misericórdia de Deus permitia tantas vezes que viesse aqui, às vezes até nascendo com um corpo perfeito, o que não quer dizer que não tenha deficiências espirituais, mas muitas vezes somos espíritos fracos ainda, para sermos chamados ao testemunho. Então nós vemos aqui, num determinado momento, um acidente, corta 1 ou 2 dedos, mas Deus é injusto comigo. Como Deus foi injusto comigo? Nos esquecemos que devíamos talvez ter nascido sem braço ou sem pernas, se fosse levar, realmente Deus quisesse nos cobrar. Mas Deus dá muitas oportunidades através das reencarnações. E isto nos leva a entender, a espiritualidade nos coloca, então que nós viemos com esse planejamento, com essa programação. Se nós que estamos aqui hoje cumprirmos 70%, 80%, difícil cumprir tudo, quem realmente saia vitorioso, 70%, 80% daquilo que foi programado para nós, então à medida que, quando chegar o nosso momento da morte do corpo, desencarne, desenlace, que nem sempre se dá no mesmo momento, dias, horas, semanas depois, dependendo da moral de cada um, então nós vamos voltar, se nós cumprirmos aqui aquilo que nós assumimos lá, para aquela colônia. Aquela colônia bonita, voltamos para lá. Que para nós seria já um céu. Mas se nós descumprirmos, se nós chegarmos aqui, alimentarmos a vicissitude, continuarmos alimentando o ódio, o nosso orgulho, o orgulho próprio, como colocamos tantas vezes, para onde nós iremos? Estagiar novamente naqueles estados inferiores de consciência, nos arrastando naqueles lamaçais, tendo como companheiros pessoas, espíritos que pensaram e agiram como nós, porque semelhante sempre atrai semelhante. Então Allan Kardec, através da doutrina espírita, reformulou o pensamento do mundo, mostrando que tudo caminha para a evolução, tudo se regenera, mesmo na natureza, na matéria, nada se perde, nem o nosso próprio corpo que não nos pertence, que é apenas uma ferramenta de trabalho concedida por Deus. Como disse Jesus, era pó, voltará ao pó, se reintegrará a matéria, será reaproveitado. Mas o que conta para nós é o Espírito, é a nossa essência. E é Ele que é o importante. Mas muitas vezes aqui nós preferimos alimentar melhor o nosso corpo, as nossas más paixões, e nos esquecendo da grande necessidade da mudança de faixa, de sintonia, para atingir, para nos conectarmos com os espíritos mais elevados. Então, no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec coloca na 4ª parte, no capítulo 4, a intuição das penas futuras. Coloca ele: desde todas as épocas o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Então vejamos, ele coloca desde todas as épocas, quer dizer, desde o início das nossas encarnações. Nós sabíamos o que era certo e o que era errado. Não tínhamos grandes conhecimentos como o Espiritismo vem nos trazer, mas sabíamos o que era certo e o que era errado. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito Verdade aonde está escrita a lei de Deus. Provavelmente ele esperava receber a resposta na Bíblia, no Torá, no Alcorão, mas não, o Espírito Verdade responde: na vossa consciência. Mas Allan Kardec interroga: então, posto que a lei de Deus está na consciência de cada um, que necessidade teria Deus de a revelar? O Espírito Verdade então responde: o homem a esquecera e a menosprezara, quis Deus que ela fosse relembrada. Mas jamais alguém pode alegar ignorância. Sempre nós, muito antes da doutrina espírita,
Sabíamos o que era certo e o que era errado. E a nossa consciência nos mostra isso. Indiferente do grau de conhecimento intelectual que temos, mas se fizermos algo errado, nós nos sentimos mal. Tira o nosso sono. Se fizermos uma coisinha de bom, por mínima que seja, faz com que a gente se sinta bem. Então, está na nossa consciência. Ninguém pode alegar ignorância sobre isso. A ideia que ele faz, porém, desta vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Então essa ideia, é claro, que vai mudando. Com o entendimento da doutrina espírita, nós vamos tendo um entendimento muito maior. Só que a nossa responsabilidade também irá aumentar. Como colocam os espíritos mais superiores, daquele que mais sabe, muito mais será cobrado. Diferente das nossas leis mundanas, que concedem privilégios até quem tem grau superior de estudo, do outro lado da vida ninguém terá esse privilégio. O que imperará será a lei de ação e reação. Será dado, como disse Jesus, segundo as obras de cada um. Então, no capítulo 7, Allan Kardec escreve um código penal da vida futura. Assim como nós temos os nossos códigos penais aqui, no mundo terreno, Allan Kardec escreve o código da vida futura. Sabemos que os nossos códigos muitas vezes têm como se dar um jeitinho, tem como se desviar. Comete algum delito, contrata um bom advogado, tenta mudar um pouquinho, compra algumas testemunhas, muitas vezes aqui conseguimos nos safar, mas nas leis de Deus jamais alguém se safa. Então ele coloca: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou o espírito. Então eu creio que a maior parte já sabe a alma e o espírito. A alma e o espírito é a mesma coisa. Seria denominado a alma para quem está encarnado e espírito para aqueles que estão livres do corpo matéria, que é apenas uma veste carnal, que os que estão fora do corpo, tantos irmãos nossos que se encontram aqui conosco, estão com o seu perispírito, seu corpo espiritual, estão vivos como nós, ou poderíamos dizer até mais, porque estão mais libertos da matéria. Eles têm mais facilidade de ir de um local para o outro, de acordo com o seu grau de consciência. Então, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, como colocamos no início, nós viemos com esse planejamento. Sabemos dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Quando passamos para o outro lado, nós sofreremos as consequências daquele combate que nós não tínhamos feito. Aquele que se esforçar, que realmente se esforçar no combate, as suas imperfeições, as suas más tendências, nada tem a temer do outro lado da vida. Aquele que vive bem aqui, estará bem do outro lado da vida. Porque sabemos, através de relatos seguros, que a morte não apresenta nenhuma alteração. Aquele que morrer bem, como se diz, despertará bem do outro lado. Cada um despertará do outro lado da vida, conforme a que deixou o corpo. Quem estava em paz consigo mesmo, com as outras pessoas, nada tem a temer. Estará bem do outro lado da vida. Aquele que aqui se encontrar perturbado, cheio de conflitos, cheio de inimizades, encontrará esses inimigos do outro lado da vida, mais dia, menos dia. Então o seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou de impureza. Depende da elevação espiritual de cada um. Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Então a completa felicidade seria o estado de plenitude espiritual, que tem que ser conquistado por cada um de nós. Não existe aquela mudança rápida, nós não vamos deixar de ser espíritos imperfeitos hoje e amanhã ele está em um estado muito elevado de consciência.
É gradativo, é aos poucos. Cada um é responsável pelo seu próprio destino. Cada um tem que esculpir o seu próprio destino, como nos é colocado. Nós somos os artifícios de nós mesmos. Temos a responsabilidade por nós mesmos. Então, se nós chegarmos do outro lado da vida e não tivermos adquirido méritos para ir para um bom lugar, a responsabilidade foi nossa. Não podemos acusar a ninguém por isso. Então, toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Então não há uma só imperfeição que não tenha suas consequências. Quando nós quisermos realmente nos elevar em estado de consciência, nós temos que ir vencendo uma a uma para podermos atingir esses níveis mais elevados de consciência. E terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade, ou um quarto, menos sofrerá. Então quer dizer, conforme nós iremos vencendo essas imperfeições, admitindo que temos muitos defeitos ainda a corrigir, cada um deles que nós vamos conseguindo nos libertar, é um motivo a mais de um gozo no mundo espiritual. E já aqui, porque sabemos que mesmo encarnados, 1/3 de nossas vidas aproximadamente, nós dormimos. Então, como nos revela a Leon Denis, no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, esse 1/3 de nossas vidas nós já passamos no mundo espiritual. Porque o corpo tem necessidade de descanso, de repouso, mas o espírito não. E para onde o espírito vai quando nós estamos dormindo? Como disse Jesus, semelhante atrai semelhante. Aquele que quiser boas companhias, aquele que quiser ir para bons lugares nestas horas de sono, que haja de acordo com os ensinamentos cristãos durante a vigília. Que procure realmente ser uma pessoa boa, trabalhar um pouco o lado da humildade, da paciência, deixar de buscar tantos, ver os defeitos das outras pessoas, cobrar, tentar ser o braço de Deus na justiça, porque como tantas vezes colocamos, é muito fácil encontrar muitos defeitos nas outras pessoas, mas as outras pessoas também encontram muitos defeitos em nós. Mas quando chegar a hora da travessia, da passagem para o outro lado da vida, não será pedido conta daquilo que os outros nos acusaram, daquelas calúnias que foram feitas, daqueles que tantas vezes desviam o olhar, porque aquele é espírita, ou é dessa ou daquela religião. Não será pedido conta disso, mas será pedido conta o que fizeste da tua oportunidade, o que fizeste do conhecimento que te foi dado, o que falaste dos outros, as calúnias que cada um de nós fez que veio a prejudicar outro. Disto sim nos será pedido conta e seremos severamente punidos. De todas extintas, então, a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que a outra menos rica em boas qualidades. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e a vontade própria, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Então todos terão oportunidades, através dos anos, através das encarnações, de conquistar um estado melhor de consciência. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando a cada qual o mérito de suas próprias obras. Então as obras têm que ser nossas. Os nossos entes queridos, os nossos anjos, podem sim nos auxiliar, mas não podem fazer por nós. Cabe a cada um de nós conquistar um estado melhor.
um estado de consciência melhor. Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Quer dizer, Jesus estava na terra, um local de sofrimento, um local ainda escuro, mas ele esteve sempre no céu, enquanto ele estava conosco. E se nós fôssemos levados às esferas mais superiores, não a crística, que estamos 15, 20 milhões, segundo a espiritualidade, se caminharmos mais ou menos em caminho reto para chegar onde está o Cristo, mas a uma morada mais bem-aventurada, nossos olhos se ofuscariam com a claridade. Nós não temos visão para isto ainda. Então por isso é gradativamente, nós temos que ir ganhando aos poucos em estado de consciência e nos melhorando. E como coloca aqui, a alma traz consigo o próprio prêmio ou o próprio castigo. Então, qual o maior castigo de um criminoso do outro lado da vida? É ver a todo instante o gemido, o lamento de suas vítimas. É não se livrar do sangue de suas vítimas, é lavar as mãos a todo instante, estar sempre com as mãos cheias de sangue, as mãos sujas de sangue. Então esse é o maior castigo do criminoso. E é o que vai fazer com que um dia ele caia em si e se arrependa. Mas como comentava com o seu Nelson antes, não basta somente o arrependimento. O arrependimento, sim, é o início da transformação. Mas à medida que nós nos arrependemos, que seria muito fácil, como determinadas igrejas colocam, no último instante da vida, eu fui mal a vida inteira. Mas no último instante eu me arrependo. Para o céu. O padre faz essa demonstração, céu. Mas esse arrependimento, na maior parte das vezes, é movido pelo medo. E não por um desejo sincero. Por isso, Deus dá a oportunidade. Não, tu vai voltar. Se arrependeu, foi para o mundo espiritual, reencarna de novo. Mostra agora que tu te arrependeu. Muda a tua vivência. Então não basta o arrependimento. Tem que haver a reparação. Deus, como até o São Nelson colocava, Deus perdoa sim. Mas perdoa conforme nós perdoarmos. Conforme nós nos arrependermos e corrigirmos tudo aquilo que nós tenhamos feito. Se Deus apenas, não, tu está perdoado, vai para o céu. Então como ficaria aqueles que aproveitaram melhor a vida materialmente, no sensualismo, tantas outras questões? Se fosse perdoado no último instante, estariam melhor do que quem carregou uma Bíblia direto debaixo do braço, ou se dedicou em grandes construções para, de alguma maneira, muitas pessoas poderem ter a oportunidade de aprender um pouquinho sobre a santa doutrina dos Espíritos. Então sabemos que depende sim do esforço de cada um. Por outro lado, estamos quase no horário, só para finalizar, por outro lado, se fosse céu e inferno, todos nós que estamos aqui, encarnados aqui, então vamos morrer. Sabemos que mais dia, menos dia, vai chegar nessa hora. Esperamos que não nos pegue desprevenido. Mas se todos nós aqui morrêssemos hoje, vamos supor, e fôssemos para o céu, viessem os anjos, São Pedro abrisse o portão, não sei se são bem-vindos, estão com mais de meio grão de milho, a exemplo da história da viúva, pode adentrar os portões do céu. Todos nós no céu, mas os nossos familiares para o inferno. Que mãe? Geralmente as mães são mais ligadas, mas acredito que os pais também, eu tenho um filho. E que mãe, quem seria feliz no céu, os anjos tocando harpa lá, com os filhos no inferno, com os seus entes queridos, com aquelas pessoas que amavam? Será que a maior parte não pediria então para ir junto? Eu acredito que sim. Acredito que não há como alguém ser feliz. É o mesmo que nós estarmos aqui com a mesa farta, um churrasco bom, uma comida especial ali, mas ali do lado de fora, 10, 15 mendigos ali, chorando de fome, crianças chorando de fome. Será que a gente ia conseguir comer? Sem dividir um pedacinho com eles é difícil, né? Então, se nós analisarmos, podemos entender claramente, através de uma fé raciocinada,
que o céu é um estado de consciência e que cabe nós conquistarmos através do esforço. Então Allan Kardec também nos coloca que do outro lado da vida não haverá um tribunal para nos julgar, mas imperará a lei de ação e reação, que dará a cada um segundo as suas próprias obras. Então, através do entendimento que nós somos agraciados de receber, que nós possamos meditar como nós estamos agindo, se é que estamos agindo, porque normalmente nós reagimos. Se encontramos alguém que é bem educado conosco, nos cumprimenta sorridente, nós retribuímos. Mas se alguém nos encara, olha feio, também retribuímos. Então nós somos um boneco, somos comandados pelo outro, não por nós. A nossa ação deveria ser independente da atitude do outro. O outro de repente está passando por um mau dia, está com problemas com a família. Então que nós possamos aprender a agir e não a reagir. Eu espero que de alguma maneira então essas colocações auxiliem, chamem cada um uma reflexão. Sabemos que todos nós temos a necessidade de grandes mudanças e o Espiritismo nos chama a esta mudança através das pequenas coisas, através da vivência no dia a dia, né, que possamos, sabemos que ser um bom espírito e ser um cristão é a mesma coisa. Tem que seguir os exemplos do Cristo, seguir aquilo que o Cristo não somente deixou que os evangelistas escreveram, mas o que ele vivenciou, ele mostrou através de sua vivência. Então que possamos seguir estes exemplos e não ser bons espíritas, bons cristãos, somente aqui dentro da casa de oração, mas que sejamos no trânsito, na família, na convivência com aquelas pessoas difíceis, quando nós não somos os difíceis, porque às vezes os outros acham que a gente, mas eles se enganam, né, senhor? Deve estar enganado. Então, que possamos nos esforçar realmente, porque não adianta nós sair com uma bandeira do Espiritismo, convidando todos para esta santa doutrina, esta filosofia, esta ciência que realmente nos mostra novas perspectivas de vida. A maioria não irão atender o nosso chamado. Mas se nós mostrarmos através da nossa vivência, o único meio de nós chamarmos pessoas para a doutrina é mostrar que de alguma maneira nós mudamos um pouquinho, nos tornamos um pouquinho melhor, trabalhamos um pouquinho a nossa paciência, que é tão difícil, né? Paciência, dizem que a gente comenta que perde a paciência muitas vezes, mas dizem que não se pode perder o que não tem, né? Então, em verdade, a gente acaba, na maior parte das vezes, não perdendo. É uma questão muito difícil, realmente, de adquirir a paciência. Então, agradeço o convite, a direção da casa, a presença de todos vocês, a paciência de ficarem esse tempo aqui. Muito obrigado e Jesus abençoe a todos. Então, Nelson.